E eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 1. Quem está vindo pela primeira vez, muito prazer. Eu sou a pastora aqui da igreja, juntamente com o Christian. Meu nome é Selma, sou a bispa Selma. Que vocês sejam muito bem-vindos. E vocês que voltaram pela segunda, terceira vez, bem-vindos novamente. Amém? Glória a Deus. Nós estamos preparando para o dia 4 de abril, sábado, dia 4 de abril, a Páscoa, no calendário, nós vamos falar um pouco disso agora. A Páscoa vai acontecer desse calendário que a gente vive, que é o gregoriano, a gente vai celebrar no domingo, com Santa Ceia aqui na igreja, que cai até no primeiro domingo do mês, que sempre é a nossa Santa Ceia. Mas, biblicamente, o calendário é diferente, não é como esse que a gente... O calendário bíblico não tem nada a ver com aquele que a gente conta hoje, janeiro, fevereiro, é totalmente, acho que o Christian estava falando aqui, desde o século, acho que é 16, que o Papa Gregório quis fazer uma correção, porque faltava 10 dias no calendário, alguma coisa assim, e aí fez o janeiro. Se a gente for buscar os fundamentos disso, gente, é uma bagunça. Uns nomes consagrados. Nós vamos ficar falando sobre isso, porque a gente crê que há um calendário do céu. E eu vou falar um pouco disso com vocês hoje. Gênesis capítulo 1, nós vamos do versículo... Vamos do versículo 1 em diante, para ficar mais fácil. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Vamos ler juntos? E havia trevas sobre a face do abismo. Gente, era tudo escuro, mas plena escuridão. E o Espírito de Deus... Disse Deus, lê comigo, haja luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia, e as trevas, noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas. Que loucura, né, gente? Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento de céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que era bom. Amém? Feche os teus olhos, Senhor, nós pedimos a revelação da Tua palavra, o ensinamento da Tua palavra, a direção que ela tem para cada uma de nós, para cada um de nós. E assim, meu Deus, como tudo eram trevas, um dia a nossa vida, em algum momento, viveu essa treva, Senhor, mas a Tua luz veio sobre nós. E quando o Senhor disse ali, meu Deus, na criação, haja luz, Senhor, tudo, Senhor, brilhou. Que assim seja sobre as nossas vidas nessa noite. Que possa áreas obscuras da nossa alma, áreas, Senhor, ó Deus, entristecida em trevas, na escuridão, possa receber a Tua luz, meu Deus, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Que a Tua palavra venha e revele, descortine, traga luz, direção, tudo que é contrário ao mover dessa palavra, ao entendimento, tudo que quer trazer distração, dispersão, agitação da carne, Senhor, preocupações
tentações, tudo que é da carne nós repreendemos em nome de Jesus. O que é espiritual nós amarramos, não tem poder de ação. E declaramos aqui o fluir da tua palavra, a leveza da tua palavra, mentes consagradas a ti, corações rendidos a ti, Senhor. Que seja uma noite de muita presença, de muita visitação do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. É o que nós já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Gente, eu quero falar hoje com vocês sobre celebrar os processos. Deus é um Deus de processos. Ele é tão poderoso que Ele poderia. Quem aqui crê que Deus é poderoso? Levanta a mão. Gente, se Ele é tão poderoso, por que Ele me demora 7 dias? Porque Ele colocou um dia para cada criação. Ele não poderia ter feito tudo de uma vez? Poderia. Quem aqui crê que Ele poderia? Gente, assim faria. Pelo poder que Ele tem. Mas Ele que nos mostra que Ele trabalha com processos. Nós vamos ver lá no capítulo 2, que no último dia, no 7º dia, ele contemplou e teve descanso. Descansou de todas as obras. E é impressionante que para nós, o 7º dia, ele vai chegar, ele só chega se eu passar pelo primeiro. A pior coisa que tem, o que mais nós que somos pastores fazemos, é corrigir os processos das pessoas. Porque coloca os pés pelas mãos. Primeiro mora junto para depois ver se vai casar. Aí depois tem filho primeiro para depois ver se vai... Não, fica grávida para ver se vai ter. Sai da empresa, nem orou. Uma empresa que deu testemunho até na igreja. Que Deus que deu, mas nem ora, recebe uma outra proposta e vai encantado por causa do valor, e não sei, nem orou para ver se era, porque estava vivendo um processo, às vezes perdas necessárias, pessoas que saem da nossa vida, você fala, mas eu amava essa pessoa, por que ela, meu Deus, pode ter sido por erro nosso, mas pode ser um grande livramento e um processo de Deus para você aprender que não pode abrir a casa para todo mundo. Processos. Você fala, mas nossa, a pessoa, esses dias, a bispa Bianca veio aqui ministrar e ela trouxe uma diaconisa com ela. Jéssica, uma mulher arquiteta, super, assim, resolvida na sua vida profissional, passou por um câncer, passou por quimioterapia, ficou careca, radioterapia, e estava aqui, belíssima, cheia de fé, já com os cabelos crescidos. Por quê? Ela falou que nem pergunta, porque ela falou assim que viveu tantas experiências com Deus, que ela entendeu que era um processo. Então, quando a gente entende os processos de Deus na nossa vida, fica muito mais, e não pula os processos, fica muito mais fácil da gente viver a nossa vida com Ele. Então, os processos de Deus dentro de um calendário. Se a gente estava falando aqui agora do calendário que a gente vive de janeiro a dezembro, com dias de receber, que se recebe no trabalho. Na época que eu era, pequeno, eu lembro que dia 10 era dia de mercado lá em casa. Meu pai ia para o mercado, não, meu pai não ia, mas minha mãe ia, a lancheira ia cheia, que era o dia X do pagamento. Hoje já tem, quinto dia útil, 20º dia, enfim, não sei como é que é mais muito, mas enfim, o que a gente vê? Calendário, onde a gente, por exemplo, eu nasci 9 de janeiro, fazer o quê? Nasci. Glória, louvado seja Deus. Cada um aqui tem uma data do dia do seu aniversário. Eu comecei a namorar com o Christian 17 de maio de 92, casei 25 de outubro de 97. Não temos data. Só que essa semana, pontualmente, nós entramos no outono. E há quem fale mal do outono.
Ah, porque outono é esquisito. Outono é uma estação feia. Eu não gosto de falar assim, mas há quem fale. Porque as folhas caem. Mal sabe que é o período que as flores, que as plantas, elas soltam o velho, retém a sua força, ela está armazenando força, porque vai vir a estação de fruto, e se não é a estação de dar fruto, a natureza entende que tudo bem. Por que queimar o processo? Você já viu uma árvore separando debaixo de uma mangueira assim? Uma vez a gente foi ser padrinho de casamento, e a pessoa queria casar debaixo de uma mangueira. E o raio da mangueira estava cheio de fruto. Ana Isabel, não foi perto da sua cabeça? Foi perto de quem que caiu? Da Bárbara que estava grávida? Eu sei que era manga caindo para tudo quanto é lado. E tinha gente assim, glória a Deus. Eu assim, meu Deus, vai matar um. Eu desesperada, cada manga que caía, a irmã do lado, ai glória. E eu assim, misericórdia, vai matar, vai estragar o vestido. Mas cada um olha de um jeito, porque isso é o quê? O ponto de vista. Que eu também vou falar disso já já. Então, e nós entramos agora nessa estação. Entramos no calendário bíblico, nós entramos no novo ano também. Se eu não me engano, foi de terça para quarta, acho que foi terça para quarta, no calendário, o ano novo. Então, não o judaico, porque é o Rosh Hashanah, que é lá em setembro, eu estou falando do bíblico, gente. Então, há um novo de Deus para nós nesses dias. Quem crê que há um novo de Deus para você nesse dia? Tem uma estação que está mudando. A Bíblia fala em Isaías para a gente perceber. Porventura eu estou fazendo algo novo, porventura vocês não percebem. Então, a natureza, a palavra fala, lá em Romanos, eu acho que é Romanos 8, glória a Deus, um lencinho branco caiu no chão. Romanos 8 vai dizer que a natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a gente nunca viu uma mangueira, um pé de manga. Você ouviu um barulho, o que foi? Eu estou fazendo força para quê? Para dar fruto. Você não vê as árvores frutíferas se esforçando, se matando para dar fruto. Ela dá fruto. Porque é o tempo de dar fruto. E às vezes nós como seres humanos, por não entendermos o processo do Deus Criador na nossa vida, nós forçamos a barra em algumas coisas, e eu vou te falar, queridos, tem consequências. E muitas vezes tem sequelas. E às vezes marcas, que só Deus para tirar mesmo, Deus é poderoso para tirar. Então, eu quero falar com vocês, que essa época de outono é uma época de precaver. É uma época que não precisa dar fruto, está tudo bem. Não precisa ficar com as folhas maravilhosas e brilhantes, está tudo bem. Para mim, outono é lindo. Eu sou meio invertida com o jeito que o povo... Às vezes o pessoal fala assim, está cinza o tempo, o tempo está feio. Eu falo que está a coisa mais linda. Eu honestamente acho que é lindo. O dia chuvoso, meu Deus, eu acho lindo. Tem trânsito, um monte de coisa. Gente, eu não estou falando disso, estou falando da chuva. Me deixa com a chuva. Eu acho lindo o tempo cinza. É um espetáculo da natureza. O relâmpago, o som do trovão. Eu vejo beleza. Eu sei que isso sou eu. E eu acho lindo a árvore seca. Uma vez o Tiago morava lá em Santana do Parnaíba. A gente falava que ele era o membro que morava mais longe da igreja. Depois dele, Portugal. De tão longe, vinha Portugal de tão longe. E eu lembro que eu falei para ele, Tiago, lá naquele mato que você mora, meu filho, você vai achar uma árvore seca. E quem é da Simples de algum tempo, nós pegamos uma árvore seca, colocamos ela aqui, depois mudamos ela para lá, até que ela foi quebrando. Colocamos luzinha, porque tinha uns panos aqui na igreja, não tinha nada disso aqui. Nem esse teto era esse teto. E eu coloquei uma árvore seca para ser o enfeite da igreja. A coitada, é lógico que virou um negócio, no primeiro dia ficou linda. Depois, pela reforma da igreja, gente, acho que ela acabou com 2 galhos. Sabe assim, mas a gente via beleza nisso.
E aqui nós lemos em Gênesis que, aliás, projeta para mim 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. Para eu completar o raciocínio. 2 Coríntios 12, 15 diz assim. 2 Coríntios. Obrigada. Eu de boa vontade Paulo falando, hein? Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Paulo está falando assim, olha, eu vou dar tudo que eu posso. Pela vida e pela alma de vocês. O que eu puder fazer por vocês, eu vou fazer. Se eu puder, tudo que eu puder amar, tudo que eu puder gastar da minha vida, e esse é o meu trato com Deus e o do Christian, de gastar nossa vida na obra, pelas vidas. Paulo, ele fala, a única coisa que se vocês puderem me amar, aqui, essa tradução termina com interrogação, mas há traduções que não, só um ponto. E ele está falando, eu vou dar tudo que eu tenho, tal como uma árvore. Aqui ele tinha vida para isso. A gente não sabe a idade que ele tinha. Esses dias eu estava conversando com os meus filhos, a gente estava falando, eu falei, gente, eu fiz 50 anos. Por mais que a gente cuida e tudo mais, e faz atividade física, gente, eu já preguei 4 cultos em domingo por anos. 4 cultos no domingo por anos e anos e anos eu preguei. Eu estou falando assim de mais de 10 anos. Às vezes acontecia de pregar em 3, mas mesmo assim, a maioria eram 4. Porque eu fazia muito voto com Deus. Tinha 4 cultos e eu falava, vai eu mesmo nos 4. Eu terminava, poderia pregar mais 4. Hoje, eu prego, mas parece que foi tudo. O pique é outro. Por quê? Não estou falando que eu estou no outono, mas da vida. Mas pode ser que estejam iniciando. Talvez eu só não queira, por orgulho, assumir. Eu não tenho mais o pique de alguém que começou a pregar com 21 anos. Eu comecei a pregar, eu tinha 21. Já era função pastoral, fugi da pastora com 23. Acabou. E fomos pregando a vida toda. Hoje, a gente ama fazer isso, amamos fazer. Mas chega uma hora que você não consegue mais entregar tudo, você entrega. Mas aí vai ter o quê? Você fala, meu Deus, eu estou pó da rabiola. Parece que eu corri a maratona. E essa semana eu assumi isso para Deus. Eu falei, Senhor, eu preguei os 2 cultos no domingo, fiz os ataléias junto com o Cristo. Meu Deus. Eu sei que tem a carga espiritual. Eu não desprezo isso. Mas eu falei, Senhor, não é que eu estou envelhecendo mesmo? Tem que formar gente nova para fazer. Bora fazer. Mas o que eu estou para voltar, né? Está aqui para os meus pensamentos. Mas Deus estabelece processos. Então a gente não sabe dizer que idade que ele tinha. Mas aqui ele estava dando tudo que podia. Talvez a gente pudesse falar que era um verão, uma primavera. Coisa linda na vida de Paulo. Florescendo, derramando, formando, ministrando. Porque tinha nele algo que nós lemos que Deus fez no primeiro dia. Paulo não era alguém que olhava para um lugar e via só escuridão. Não, nasceu em Paulo uma luz, uma vida que não tinha como ele não fazer outra coisa enquanto ele tivesse vigor. Então, sabe qual é o conselho que eu trago para vocês, para a gente entrar na palavra, que eu juro que eu vou? Tudo que você for fazer, a palavra de Deus fala, faça como que para o Senhor. Faça, se você vai assinar que foi você que fez, faz direito, não faz coisa porcaria não. Se você vai limpar, limpa. Se você vai cuidar, cuida. Se você vai amar, ame e fale, verbalize que você ama. Não, a pessoa sabe, mas você falou não, ela tem que adivinhar que você ama. Que nem uma vez, hoje meu pai fala, mas na época que meu pai não falava, um dia meu pai chegou em casa, pegou um couve e deu para mim. Falou, toma filha. Eu falei, ok. Aí a minha mãe, ele está falando que te ama. Eu falei, ele me ama. Hoje ele fala, anos já que ele fala. Mas na época ele não falava.
E ele conseguia somente entregar um couve, porque ele sabia que eu gostava de couve, do jeito que a mãe cortava e fazia e refogava. Então, às vezes, a gente não está amando com tudo que podia. Às vezes a gente está numa perda de tempo, tem algo que o Senhor colocou em nós, que é a luz dele. Gente, aqui todos nós já vivemos dias de trevas, se é que nós não vivemos anos de trevas. De olhar aqui, como o Christian deu o exemplo de manhã, de olhar e falar, meu Deus, o que você vê? Eu só vejo, não vejo saída. Não vejo luz, não vejo caminho, não vejo direção, só tem uma penumbra. É horrível o dia de treva. É horrível o dia que você não tem expectativa. É horrível você não ter esperança. É horrível você não conseguir projetar nada. Porque não vai. Simplesmente não enxerga. Significa que a humanidade, sem ter a luz de Jesus, pode projetar para mim o Gênesis lá. Sem ter essa luz do Criador em nós, sobre a terra, que nós somos essa terra hoje, eu vou falar disso também. Quando nós não entendemos isso, sabe o que acontece? Nós estamos andando na cegueira. Sem a luz de Jesus, gente, ouça bem, eu falo sempre isso. Eu não sei como uma pessoa que não tem Jesus como Senhor da sua vida consegue levantar da cama. É admirável a força de algumas pessoas. Tem que tirar o chapéu. Porque a gente que tem Jesus, tem dia que é tão desafiador. Você fala, meu Deus, parece que o dia é sério que tem só 24 horas mesmo? Parece que tem assim, dobrou, parece que as horas estão arrastadas. Você fala, gente, dia de enfermidade é assim. Dia de hospital, você olha o relógio 1h, passa um tempão, quando você olha de novo 1h30. Porque as horas de hospital de enfermidade, elas são longas. Então, o Senhor, Ele fez, a primeira coisa que Ele fez, foi colocar luz. Ele falou, haja luz. Porque havia densa escuridão. Eu não sei qual é a área da tua vida hoje, que você olha e fala assim, nossa, é melhor nem falar, nem tocar no assunto. Não quero nem conversar. Só de falar me dá tristeza. Não, olha, é um assunto, esse assunto não está resolvido no meu coração. De repente, precisa botar a luz de Jesus aí, gente. Casamentos que não andam com a luz, está andando na escuridão. Está andando na cegueira. Relacionamentos que não andam, vida profissional que não anda, não tem essa luz. Está caminhando em meio às trevas. E nessa noite o Senhor nos trouxe aqui, porque nós temos a graça e a misericórdia. Fala, a misericórdia de Deus me alcançou. Gente, a gente tem a graça do Senhor, de ter a luz dEle sobre as nossas vidas. Levanta a sua mão e fala assim, eu tenho a luz sobre a minha vida. Haja luz. Agora fala, qual é a área da tua vida que precisa dessa luz? De repente você está travado na sua vida profissional, você precisa de uma luz. Você vai enxergar a solução para a tua vida profissional. Você vai enxergar a solução para essa situação familiar. De repente está faltando luz e o Senhor está colocando essa luz sobre você, sobre cada um de nós. Meu Deus, escuridão, a não ser que você conheça o lugar. Quando a gente está em casa e que apaga as luzes todas, ou falta energia, enfim... Você conhece o caminho, você sabe que aqui tem um aparador, aqui tem uma porta. Você sabe, você sabe, não é assim? Agora, quando você não está, nunca aquilo brilhou. Você não sabe onde fica o quê. É uma vida de tropeço. É uma vida de equívoco. É uma vida de trombada. É uma vida de esbarrar, de se machucar, porque é inevitável que tropece e caia. Que o Senhor possa trazer, nós possamos tomar posse dessa luz. E não tem a área das nossas vidas que fique na escuridão. Às vezes a gente serve a Deus por muitos anos, tanto que acostumou. A palavra fala que a arca da aliança, a arca, que representava a presença de Deus, ficou na casa de Abinadab tantos anos que ficaram 20 anos. Acho que o povo pendurava roupa. Sabe esteira, quando você compra esteira e você fala, eu vou malhar. Eu vou andar na esteira. Você vai ver, compra uma bike lá, vou fazer bike, não sei.
compra, dá um tempo, vira o quê? Bota terno, bota bolsa, vai colocando um monte de coisa em cima, porque vai ficando encostada. Fizeram isso com a arca. Tanto que Abinadab era pai de Uzá. E Uzá, na hora que os bois tropeçaram e a arca ia cair, como ele não tinha educação espiritual, temor, porque ele viu o pai fazer o que queria com a arca, ele botou a mão na arca, mas morreu na hora. Porque não tinha luz naquela casa. O pessoal fazia as coisas do jeito que achava. Gente, a pior coisa que você pode fazer com a tua vida é ter recebido Jesus como Senhor, ter entregue a tua vida, ter se batizado e você querer cuidar da tua vida. E você querer andar com as suas opiniões, andar com os seus achismos, porque eu penso que tem que ser assim, porque segundo a faculdade que eu fiz, eu sigo, nada contra, mas entendo, eu estou falando de vida espiritual, é que eu sigo um coaching, que ele fala tal coisa, e eu faço, e a pessoa, ela faz uma mistureba da vida dela, então ao invés dela entregar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, está tudo invertido. Então entrega para Deus o que é de César para Deus. E a vida é porque está na escuridão. Gente, a nossa parte tem que ser feita. O orar cabe a nós. Jejum, a gente está hoje entrando no hoje é 22º, amanhã é 23º dia. Nós estamos jejuando. Jejum. Você acha que jejum muda Deus? Jejum vai mudar algo que eu estou pedindo para Deus e Deus... Jejum me muda. Jejum me quebranta. Jejum estraçalha a minha carne, bota a carne para queimar na fumaça e põe eu no lugar que eu preciso estar, que é na presença dEle. Jejum é bom para nós, queridos. Jejum transforma a nossa vida. Não vai transformar Deus, porque Deus é soberano e é imutável. Então, quando a gente entende isso, falando de processos, de que Deus pode tudo, de que Ele poderia ter feito tudo de uma vez, mas Ele estabeleceu um dia. É que eu não li todo, porque nós não vamos pregar tudo hoje. Eu acredito que nós vamos fazer uma série, mas nós vamos entender o que vamos fazer. Hoje o Christian falou tanto, né, que está lá. Mas eu quero falar com vocês só desses 2 versículos primeiros. Sobre a luz e sobre a separação da terra e céu. E a primeira coisa que eu quero deixar para vocês. Gente, não tem como um casamento se entender se não tem luz. Não tem. A Bíblia é tão santa, e ela nos ensina tanto, que ela fala assim, se o marido não for convertido e a mulher for, ou vice-versa, um santifica o outro. Então, pelo menos um. Agora os 2 caem no buraco, meu Deus, da escuridão. Os 2 andarem em trevas, é muito sério isso. Então que nós possamos nesses dias tomar uma posição e tomar posse dessa luz nas nossas vidas, que não fique uma área da nossa vida. Fala assim, eu desejo que essa luz, que o meu Criador declarou sobre a terra, sobre a humanidade, sobre a minha vida, eu declaro que não vai ficar uma área da minha vida sem essa luz. Pode pôr a tua luz, Jesus. Queridos, e Ele vai colocar, e não vai ficar assustado, hein? Porque tem coisas que são reveladoras quando a luz é colocada. E nós vamos ter que aguentar. Deus vai nos dar força. Às vezes a gente ora, Deus revela o que está acontecendo com meu marido. Que ele está com outra. Aí você quer morrer? Não. Por que ele está com outra? Porque você é louca dentro de casa, você não dá atenção, você não é carinhosa, você não limpa, você responde, você provoca, você não é um canto, você não é um lar para ele, você não é um lugar de paz. Satanás cirandou até que Outro dia falaram, não é pomba gira, é pomba fixa. Pegou, porque é fixa, né? Não gira, ela está fixa ali, estava posicionada. É memes, né? Então, só Deus, né, gente? Deus está abrindo em nome de Jesus
o nosso olhar, amplificando o nosso olhar, nossa visão para os filhos. Às vezes não percebe o estado que está o filho, não percebe a amizade que está tendo, não percebe que ficou um jovem, uma criança, está triste. Meu Deus do céu, como Satanás é sujo, gente. Às vezes não percebe quem você põe dentro de casa. Senhoras, mulheres que têm filhos, acalma o seu coração. Se você, sei lá, passou por um divórcio, ou você, como diz, né, mãe sozinha, mãe solo. Cuidado, que homem que você vai pôr dentro da sua casa. Se não for de Deus, nem ponha primeiro. Primeiro você traz ele para a igreja, converte o cabra, ele vai falar com a gente. Nós vamos cuidar de você, para mostrar, às vezes você não tem pai, não tem mãe, o cara acha que é um campo largo para ele fazer o que quiser. Se tiver uma paternidade espiritual, ele vai te respeitar. Não, vou te levar lá para a igreja, porque tem meus pastores. Traga para os pastores, se não for a nossa, algum dos pastores aqui. Permita-se ouvir e obedeça. E não põe qualquer bicho dentro da sua casa. Porque coloca lá as meninas tudo mocinha. Ah, gente, dá muita porcaria. Eu ouço muita porcaria que acontece. Mesma coisa os homens. Vigia, gente. Então, é luz. Às vezes a gente não sabe. Ai, eu não sabia, minha filha estava sendo abusada. Pois é. Pois é. E a igreja que você desviou e saiu falando mal é o lugar que você vai ter que trazer para a gente pastorear teu filho, cuidar. Às vezes, porque às vezes a pessoa sai, não dá tchau. Por favor, o dia que você for sair, gente, a gente é super a favor que você fique num lugar que você se identifique. Que você tenha luz, que você veja clareza em tudo que faz, na maneira que a gente lida com o administrativo da igreja, a maneira que fala, quem nós somos. Se isso para você é luz, glória a Deus. Se para você não é, meu Deus do céu, não fica no lugar que você fica mal. Não fique num lugar que você fique julgando e a tua mente não deixa você receber. Isso é muito roubo. Hoje o Senhor está colocando luz sobre as nossas vidas. Amém? E eu quero trazer algumas coisas. O primeiro processo que nós vemos, que o Senhor trabalha com a gente, é colocando luz. Então nós falamos aqui, declaramos, tem muitas áreas, que não dá para a gente ficar citando o tempo todo aqui, mas eu oro para que nesses dias de jejum, eu não vou pedir para levantar quem está fazendo jejum, quem está ouvindo os áudios, quem está ouvindo a direção, porque isso é... problema seu. Entendeu? É você e Deus. Do mesmo, ninguém aqui é obrigado. Mas uma trombeta soa. Quando a igreja soa uma trombeta. A palavra fala em Neemias que o muro era muito grande. Imagine quase 4 quilômetros de extensão de muro. Eles colocaram as pessoas para reconstruírem os muros por famílias. Deram a trombeta na mão de cada um e falou, na hora que vocês precisarem de alguma coisa, como é muito grande, não tinha WhatsApp, toca a trombeta que o mais próximo corre para lá, para socorrer. Quando a igreja toca a trombeta, e a gente está junto, querido, o corpo começa a ficar mais vivo. Então, quando a gente fala para jejuar, isso é vida para nós. E aí é vida para você também, porque aí você também vai receber uma trombeta para poder soar essa trombeta, e na hora que a tua família precisar de um socorro, de alguma maneira, alguém aqui do corpo vai correr para te socorrer. Então, o primeiro lugar é luz. Que essa luz esteja sobre as nossas vidas. Que nós possamos entender as estações de Deus. É o outono, é o outono. Glória a Deus. Não vou reclamar que estou perdendo. Não vou reclamar que essa porta se fechou. Não vou reclamar. Gente, a murmuração, Tiago diz que atrai o exterminador. E traduzindo, é o diabo. A reclamação. Senhor, eu não vou reclamar, eu vou dar glória. Consegue dar glória? Glória a Deus. Glória a Deus pela guerra. Glória a Deus pela luta. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, Senhor. Esse exame esquisito aqui. Essa semana eu fui fazer um exame. Ai, que exame esquisito. Meu Deus do céu. Ai, a mulherada nem conversava. Geralmente fala-se, eu falo mais, falo com qualquer pessoa. Eu nem queria conversa. Coisa chata, aquele exame. Tem que fazer? Vamos fazer. Só que é o seguinte,
eu não vou deixar a ameaça roubar o meu coração. Tinha mulheres ali que eu vi que estavam com medo. Alguma ou outra, eu confesso que eu conversei um pouquinho. Porque é exame de prevenção. Um monte de mulher, eu vi mulher lá que já tinha até perdido uma mama. Eu falei, Jesus, essas aqui eu falo. Com uma ou outra eu consegui conversar. Porque a gente precisa, apesar das adversidades, e a gente às vezes não está se sentindo tão confortável, a gente é luz, gente. Não tem jeito. E eu quero encorajar cada um de vocês aqui. Seja onde for, o pessoal que está estudando aqui. Quem aqui ainda está estudando? Levanta a mão, deixa eu ver. Faz faculdade, escola. Gente, vocês sabem contra o que vocês estão lutando. Vocês sabem que não é fácil de ser jovem nesses dias. Há um assédio sobre a vida de vocês. Celular, conversa fiada. As bandeiras estão sendo levantadas. Se vocês não receberem o conteúdo que recebem, que eu vejo vocês aí anotando, muitos de vocês. Se vocês não colocarem isso em prática, a escuridão domina, gente. A escuridão domina, nós temos que nos fazer valer. A primeira parte do processo é a gente colocar a luz onde tem escuridão. Sai botando luz, gente. As suas conversas, o seu celular. Eu posso pegar o teu celular agora e olhar? Pode. Não, você não vai correr. Não, o meu tem senha. Minha esposa, amor, põe tua senha aqui. Você põe senha no seu celular. Bota a luz nisso aí, gente. Você tem senha no computador. Tem e-mail que sua mulher não sabe que você tem. Gente, isso, bota a luz. Bota a luz. É assim que a gente anda. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com Ele, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7 a 9. Nós temos que colocar luz nas conversas. A nossa mente, os nossos pensamentos, precisam ser pensamentos que tenham clareza. Então, aonde tiver, às vezes está lá a mulherada em casa. Gente, mulheres que aqui estão, homens também, é que eu não sou homem, não sei se falar, mas eu vou falar para o homem também. A serpente vem todo dia para falar com a gente. Todo dia. Muitas vezes por dia. E eu imagino com os senhores homens também. Ou talvez o homem é tão assim que nem percebe, né? Estou brincando. Vem várias vezes por dia. Satanás, ele vai querer plantar a sementinha. Pensamento de baixa autoimagem, de estima. A estima que já não é trabalhada desde criança. É uma veia que Satanás achou para bater na tua vida. Quer mexer com homens aqui, quer mexer com teu brio. Quer mexer com, uau, a tua mulher é isso, e você não é nada. E quer mexer nos valores da sua casa. Hoje o Senhor está colocando a luz dele. Você é filho amado, homem de Deus, sacerdote da tua casa. Assuma essa posição, pelo amor de Deus. Assuma, a Bíblia fala, quando Davi ia morrer, o Senhor falou para ele, deu um sonho para Salomão, e falou, aliás, Davi já tinha morrido. Deus ia trazer tantas responsabilidades para Salomão, que no sonho, Deus falou para Salomão, sê tu homem, seja homem, sujeito homem. Não vem, não, você, nessa hora, você vai ter que ser o homem, você vai ter que ter voz. Senhores homens, põe luz na tua vida diante de Deus, para que vocês sejam irrepreensíveis, para que quando você falar, venha carregada de autoridade espiritual. Deus há de te ajudar como homem cabeça da sua casa. Não perca o controle dos teus filhos, da tua casa, do cenário que você ali está, porque há uma luz que o Senhor quer colocar e Ele conta com você. Amém? Permita ser essa luz na sua vida, na sua casa. A segunda parte do processo, que é o segundo dia, foi quando o Senhor fez separação. Vamos ver lá, versículo 2, 3. Põe o 3, por favor. Não, acho que é o 4 mesmo. E viu Deus que a luz era boa e fez separação. Todo final do dia, gente, o Senhor falava que era bom. Ele constatava que a obra da criação era boa. Quem aqui crê que Deus é bom? Ele é maravilhoso.
Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite, e houve tarde e manhã do primeiro dia. Agora sim, versículo 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, que é o céu, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus, e houve tarde e manhã do segundo dia. Queridos, vocês sabem que a gente canta aqui, né? Céu e terra se encontram, alinhando. Sabe o que é? O céu, mundo espiritual, porque Deus, a gente fala assim de céu, mas Deus é maior que o céu. A gente fala, né? Ai, Deus está no céu. Deus, Ele criou o céu. Então, Ele é muito maior do que a gente possa ver. O céu já é uma coisa tão infinita. Então, não, né? Já é infinito, porque infinito não é tão. Mas Deus, Ele é maior ainda. Amós vai dizer, não lembro o versículo, acho que é Amós 4:8, alguma coisa assim, fala que as nuvens, ele quer falar da grandeza de Deus, ele fala que as nuvens são as poeiras por onde passam os pés de Deus. Oh, Deus é enorme, Deus é tremendo. E a segunda parte do processo que o Senhor coloca sobre as nossas vidas nesse dia, para a gente celebrar, gente. Não é para, se o Senhor trouxer luz aqui, e você ficar meio triste, a palavra fala que, às vezes, é nos corrigindo, e Hebreus diz isso, que a correção no primeiro momento, ela dá um mal-estar, mas depois ela traz um fim proveitoso, vai dar tudo certo. Amém? Fala aí para quem está do outro lado, fala, vai dar tudo certo. Gente, vai dar tudo certo. A segunda coisa que eu quero deixar para você, é que nós temos que aprender a discernir o céu e terra. Nós somos a terra. Nós somos essa terra. Nós vamos ver a palavra de Deus, o Senhor falando que do pó criou o homem. Depois a gente vai ver que Jesus pega, em um certo momento, diante de um cego, ele pega a terra, ele pega a sua saliva, a água, faz um lodo e coloca nos olhos do cego. E o cego, no primeiro momento, quando lava, vê só os homens como árvores. Depois ele lava de novo e ele vê os homens com nitidez. Isso nos mostra que o Senhor, nós somos essa terra. Nós somos a terra que prospera. Nós somos a terra que recebe a palavra de Deus. Nós somos a terra que hoje frutificamos. Nós somos a terra. Só que nós também temos o céu. Temos o mundo espiritual, temos a palavra de Deus. E o quanto nós somos, né? E temos as nossas, como terra, temos as nossas características. Temos as virtudes, mas temos as deformações. Temos pontos de inquietação da nossa alma. Temos pontos que o Senhor está trabalhando, a teimosia, os ciúmes. Temos, sei lá, a pessoa é muito nervosa. Não sei. O quanto nós somos diante da vida e da salvação de Jesus sobre nós. O quanto somos terra. Porque se a partir do momento que eu tenho Jesus como Senhor, eu tenho o respaldo da palavra, eu tenho a oportunidade de jejuar para mortificar minha carne, eu tenho a graça de orar, pode me prender, se me prender, eu não vou poder, eu não vou deixar de orar. Porque é algo que eu posso fazer livremente em Deus. De qualquer país que eu tiver, de qualquer condição, de um hospital, num velório, em qualquer situação mais caótica da história da minha vida, eu vou poder orar a Deus. Porque eu posso falar aos céus. Quando a gente ora o Pai Nosso, a oração que Jesus deixou como direção de como se deve orar, Ele fala, vocês orarão assim, Pai Nosso, que estás no céu. Então, existe o céu e existe a terra aqui. O quanto nós somos de céu, o quanto temos de céu na nossa mente, o quanto que temos de céu nas nossas atitudes, na generosidade, o quanto temos de céu na nossa paciência, que é o fruto do Espírito, que vai dizer lá em Gálatas 5:23, mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, e contra essas coisas não há lei. Então, peraí, tem como então, como eu ser mais mansa,
mais paciente. Querido, a terra não consegue gerar isso em nós. Fazer o poder da mente aqui. Eu lembro que toda vez que eu ia, antes de eu me converter, a minha irmã ia nos lugares esquisitos e me levava. A Simone. Ela me levava nos negócios bem esquisitos. E aí chegava lá a pessoa, aí um dia, não sei se foi ela, acho que foi ela mesma, me levou um negócio, a pessoa falava assim, pensa que você está num campo. Gente, eu fazia assim, E nesse campo tem cores. Gente, já era, acabou. Acabou, a minha cabeça é muito fértil de imaginação. É uma droga, é ruim. Porque tudo eu estraguei, conta agora não sei o quê. Gente, tudo dava errado na minha cabeça, na maneira que eu imaginava. Não era bom para aquilo. Porque eu era totalmente terra. Totalmente terra. Tem um louvor que acho que o Alessandro canta. Não, acho que não sei quem é que canta. Fala, totalmente homem e totalmente Deus. Paulo acho que vai dizer isso também, não lembro a referência agora. Deus, ele foi totalmente homem. Jesus, ele veio em terra, gente. Ele era totalmente homem. Até os 30 anos não fala de nada que Jesus, fala de milagres. Vê que ele se perdeu com da mãe dele, que ele foi pregar. Mas o ministério dele vai dos 30 aos 33. E o homem morreu sendo homem, com todas as tentações de um homem, com todos os hormônios de uma criatura que Deus coloca. Ele morreu santo. Ele morreu santo porque ele estava na terra. A palavra fala que ele era Deus, está lá em Hebreus, mas não tinha por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele transitou na terra sendo homem como todos nós aqui somos. E sabe o que ele fez? Ele resistiu. Ele resistiu. E nessa noite que nós possamos, nessa segunda parte do processo, nós possamos assumir mais céu na nossa vida. Mais céu nas nossas reações. Nós que temos, cada um aqui que tem as suas reações muito sanguíneas, muito, como eu posso dizer, impulsivas, muito exageradas, com muita, vai tudo. Você é uma pessoa muito, obrigada, explosiva. É outro nome também, é outro nome. Intensa, esse é o nome, obrigada. Você é uma pessoa muito intensa. Então tudo que você vai fazer, eu sei o que é isso, porque eu estou que nem apóstolo Paulo, gente. Miserável mulher que sou, porque o bem que quero não faço. Tá melhor. Mas já fiz muita coisa no impulso de falar. Assim ainda sou, mas eu sei que o Senhor está lapidando e é o meu desejo, porque tem coisas que eu falo, não dá mais, Deus, chega. Eu não posso mais fazer isso. Que não tem a ver com pecado ou imoralidade, tem a ver com, às vezes, comportamento que não deveria. A Bíblia fala que não se põe remendo novo no vestido velho. Então, o que adianta eu querer pegar minha velha vida, a velha Selma, e colocar na nova? Nem combina. Vai destoar. Então, que nós possamos ser mais céu. Então, quando você estiver diante de uma situação acalorada, já começa a falar, Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida. Mais céu, faz separação da terra e do céu agora na minha vida. Não deixa eu dar essa resposta. Não deixa Senhor, eu ser essa pessoa impulsiva que vai fazer besteira. Não deixa, Senhor, eu enfiar a mão na cara da pessoa. Não deixa, Senhor, eu discutir. Não deixa, Senhor, eu surtar. Não deixa, Senhor, eu quero o céu na minha vida, eu quero ter uma mente de céu, reação de céu. No teu reino tem tudo que eu preciso. No reino de Deus, gente, tem todas as respostas que nós precisamos. Talvez não seja o tempo de ouvir todas, mas no reino de Deus tem tudo que a gente precisa. E aqui quando a gente vê o Senhor fazendo essa separação, talvez casamentos que fossem mais céu, famílias que reagissem mais de acordo com o céu, as nossas esperas, o quanto nós somos céu esperando.
o quanto a gente é céu com uma provocação, com pessoas nos provocando. Todos nós aqui somos provocados, gente. Vocês dirigem em São Paulo. Tem gente que é folgada demais. E ainda xinga. Esses dias as meninas estavam atravessando na faixa. Aqui, nessa faixa que a gente tanto desejou. Atravessando na faixa. A pessoa freou, fazendo um sinal. A pessoa podia esperar. E até louvar a Deus, né? Pela educação de trânsito. Ou, não, ela buzinou na orelha das coitadas, gente. Quase que deixa surdo. Porque o certo seria, botou o pé, no sul do país é assim, qualquer país de fora é assim. Você pisa o pé. Todo mundo entendeu? No nosso país, o Brasil, no sul é incrível. Você vai, tem uma cidade chamada Balneário do Camboriú. Gente, você faz assim, o povo já para. O povo para, você passa. Porque o povo respeita. Mas às vezes a gente, na hora que senta no volante, os irmãozinhos aí, as irmãzinhas, eu gosto de correr. Meu Deus do céu, irmãos. O quanto você é céu dirigindo. O quanto você é céu em momentos desafiadores. É isso que o Senhor está falando com você e comigo nessa noite. E hoje vai haver separação. Amém? Nós vamos ser menos terra e mais céu. Amém? Você toma posse disso? Por favor. Olha. Ai, gente, fala assim, o céu domina na minha vida. Fala de novo, o céu domina. O céu governa na minha vida. Hoje o Senhor está me ajudando e derramando uma porção de graça maior na minha vida, separando o céu da terra, em nome de Jesus. Amém? Então dá uma salva de palmas ao Senhor. Todo o processo de Deus é bom. Amém? Todo o processo de Deus é bom. Até essa separação que Ele está fazendo de uma maneira, que a gente está entendendo de uma maneira, quem já entendia, glória a Deus, mas que Ele está querendo fazer hoje, Ele está causando em nós, nos provocando a buscar mais a Ele. Amém? Então, diante de qualquer desafio das nossas vidas, eu oro, a minha oração hoje é, Senhor, nos dá a mente de céu, a mente de Cristo. Domina e conduz e direciona as nossas vidas. E eu quero terminar falando, projeta para mim o próximo versículo. Jesus. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus de terra, ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cujas sementes estejam nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu. Vamos ler juntos? A terra é você, hein? Somos nós. Vamos ler? A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua, e viu Deus que isso era bom. Queridos, nós vamos sair daqui assumindo a condição espiritual de acessar o céu e sendo essa terra frutífera, próspera, que ouve o comando de Deus. O Senhor falou, que haja, e que eu declaro nessa noite em nome de Jesus, que haja essa
prosperidade, essa fertilidade nas tuas atitudes, na tua maneira de pensar. Pessoas aqui que têm sido assoladas de medo, por tristeza, por ansiedade. Às vezes você olha a sua vida e você faz um balanço e dá uma tristeza no teu coração. Olha, eu declaro os céus sobre a tua vida e sobre você que é terra. Nós que somos terra, eu declaro que haja o frutificar, o reverdecer. Pessoas aqui, eu declaro criatividade sobre a tua vida. Eu declaro uma prosperidade que você nunca experimentou e não tem só a ver com dinheiro. Pode ser dinheiro também, mas vai ser fruto do seu posicionamento. O Senhor está alinhando pessoas aqui que estavam num trabalho que é difícil, desafiador. Eu declaro as janelas dos céus abertas sobre você. Eu declaro os céus na tua vida financeira, em nome de Jesus. Olha só, se a tua vida, você que é terra, nós que somos terra, nós temos algo a entregar diante de Deus, que é para o céu. Fazemos isso em terra, mas nós entregamos diante de Deus, que é a nossa vida financeira. O Raul ministrou aqui, a nossa prosperidade, o gerar em Deus só faz sentido quando eu estou vivendo no propósito. Fora isso, é só dinheiro. A gente está vendo aí, gente, o banco que, né, Supermassa. O que aconteceu? 20 milhões na festa de 15 anos da menina, que agora, se tiver que ver o pai, é na cadeia. Olha o que esse pai me faz. Gente, tem gente que é tão rica, tão rica, tão rica, que a única coisa que ela tem na vida é o dinheiro. E o dinheiro acaba com ela. O dinheiro acaba com a família. Gente, o dinheiro na mão de servo de Deus, uma vida financeira ímpia, sendo terra, não vivendo a vida financeira do céu, eu vou dizer para você, vai ser conflitante. Mas sendo terra, obedecendo o que a palavra de Deus nos ensina, e entregando diante de Deus e dos céus, nossos dízimos e ofertas, gente, mesmo que eu não fosse pastora dessa igreja, mesmo que eu não fosse, isso eu aprendi, e graças a Deus eu aprendi rápido. Porque meu coração nunca reteve. Ontem um querido falou aqui uma coisa muito engraçada. Teve a reunião dos empresários aqui, empreendedores, e ele falou assim, que um dia ele falou para Deus, Deus, eu te entrego tudo o que tenho. Ele falou, mas o salário dele era R$1.200 por mês. Ele falou, me entregar tudo o que tem com 1.200, né? Falar, Deus, eu largo tudo para te servir. Porque ganhava 1.200, ele falou, agora que o Senhor fez ele conhecido como o melhor escritório de designer do mundo, de cozinhas e tudo mais embutidos, ele falou assim, agora que eu quero ver. Ele mesmo falando. Porque é isso, o quanto a nossa vida financeira, o quanto áreas da nossa vida ainda precisa se converter. O quanto áreas da nossa vida ainda a gente deixa passar batido. Fala um palavrão daqui, fala um palavrão dali. Quando está na roda, então, solta, meu Deus. E às vezes a gente não está entendendo o quanto eu poderia frutificar. E não estou frutificando, porque tem muita terra na minha vida e muito pouco céu. Eu quero orar com vocês nessa noite, porque o Senhor vai nos fazer esse alinhamento de céu e terra nos nossos corações. Gente, eu tenho certeza, é virada de chave, sabe? A gente senta com muitas pessoas, é impressionante o que Deus faz, quando a pessoa entende. Gente, eu posso pregar 1000 horas aqui para você. A gente pode fazer campanha com você. A gente pode sentar com você e dar toda a atenção do mundo. Se você não tiver luz, numa revelação, num nível do céu trazendo para você que é terra, gente, só vai ser tempo perdido. Tanto que, se hoje há um estudo, num curso que a gente fez o ano passado, há um estudo mundial,
que 20% da igreja, eu estou batendo nessa tecla, gente, mas receba no espírito, 20% da igreja dizima, entrega o dízimo. Significa que 80% da igreja mundial posterga, vacila, não considera. É muita terra junto. É muita terra junto. Daria para nós fazermos muito mais a obra de Deus, mas falta essa luz, essa clareza. Não adianta eu pedir, implorar, que nem tem lugares que ficam horas falando de dinheiro dentro da igreja. Não, pode ver as nossas ofertas aqui, no máximo, coração e tudo, nem 10 minutos. Porque ou você entende e obedece e converte as tuas finanças, ou então quem vai quebrar a cara, quem vai bater cabeça, quem vai ficar enrolado. E sabe qual é o pior? Satanás, ele é enganador. Quantos aqui sabem que Satanás é enganador? Sabia que o nome dele, diabolos, do grego para nós traduzido é enganador. O ladrão, quando entra numa casa, vamos supor que o ladrão entre pela janela. Se ele entra pela janela, ele não rouba só a janela. A casa está à mercê dele. Pessoas estão à mercê dele. Mesma coisa, o que Malaquias nos ensina falando sobre o devorador. Que é um demônio, espiritualmente falando, vamos falar assim, que entra pela vida financeira, mas toda a vida está exposta, toda a casa está à mercê dele. Então a pessoa acha que não dá o dízimo, só é uma questão financeira, deixa eu te falar, é demônio. Demônio não tem misericórdia de ninguém. Você está entendendo? Ele se infiltra pela brecha de você reter. Mas ele faz o que quiser em qualquer outra área. Tem casamentos lascados. Tem vida de filho comprometida. Gente, casa que quebra tudo. Pode arrumar o que for, está quebrando tudo de novo. Carro que toda hora arruma e está quebrando. Porque a coisa é muito mais espiritual que a gente imagina. Que nós sejamos uma igreja. A Avenida do Cursino 862, nesse momento, a simples comunidade cristã, nós sejamos uma igreja que opta de ter mais do céu e da luz do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Você crê nisso?